Esse ano tende a ser um ano um pouco mais benigno para os pecuaristas no que diz respeito aos dispêndios dele com nutrição animal, porque os preços do milho e da soja tendem a arrefecer em relação ao ano passado, né? Lembrando que o ano passado a gente viveu um momento de grande disputa pelos grãos aqui no Brasil, né? Com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, a China passou a pagar prêmios nunca antes vistos pelos grãos brasileiros. E isso elevou muito as cotações aqui em âmbito nacional, deteriorando, por sua vez, as margens dos produtores de carne e dos pecuaristas em geral. Então, esse ano se mostra um pouco mais benigno porque a China voltou a adquirir esse grão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, mesmo com a retomada das aquisições da China, possuem estoques enormes de soja, nunca antes vistos, cerca de 3 vezes a mais do que o que costumeiramente se vê para um ano comercial. E os estoques do milho também nos Estados Unidos estão elevados, então os demandantes internacionais estão concentrados nos grãos norte-americanos. Com isso, o grão aqui do Brasil fica mais barato, por não ter essa competição dos demandantes internos com os demandantes externos. Então, a gente já vê isso refletido na melhora da relação de troca do quilo do frango com o quilo do milho, do quilo do suíno com o quilo do milho. Por exemplo, no ICP da Embrapa, que é o índice de custos do pecuarista, do produtor de frango, os dispêndios que ele tem com nutrição animal caíram aí cerca de 2 pontos percentuais de março de 2018 para março de 2019. A relação de troca com o quilo do milho está 7:1, um nível, talvez o melhor nível aí desde janeiro de 2018. Mesma coisa acontece com o produtor de suínos, né? Essa relação de troca, ela hoje é de 5,3 quilos para 1 quilo de suíno. Então, e os dispêndios que ele tem com a nutrição animal caíram aí, segundo o ICP da Embrapa, um pouco mais de 1 ponto percentual de março de 2018 para 2019. Então, os dados já têm mostrado que os preços estão arrefecendo, os preços de nutrição animal, as margens dos produtores estão sendo restabelecidas e isso daqui até o final do ano tende a melhorar ainda mais, né? Porque as condições climáticas sobre o grão de segunda safra, que hoje está entrando aí nas suas primeiras fases fenológicas do ciclo reprodutivo, estão excelentes. E se confirmado uma produção aí que nós esperamos entre 94 milhões e 95 milhões de toneladas de milho no ano, os preços tendem a arrefecer ainda mais. Para a pecuária de bovinocultura, de corte, esse cenário se repete ou essa queda de custos para suínos e frango deve aumentar aí a competitividade no mercado interno? Tem uma expectativa com a retomada de consumo de carne bovina, né? Perfeito. O que mais deve ser impactado na bovinocultura é o aumento do confinamento. A gente estima aí que o confinamento possa aumentar entre 4% e 7%. Poderia até aumentar mais, mas isso não está acontecendo porque o custo de reposição, que representa aí cerca de 65% dos custos totais do pecuarista, ainda está elevado, né? Porque no ano passado teve um ajuste da cadeia, teve uma hora abaixo de matrizes, então a cadeia está passando por um processo de aperto na oferta para a reposição. Então isso tende a diminuir o efeito sobre o confinamento, mas ainda assim a expectativa quanto à redução dos insumos, quanto à redução da ração, é tamanha que o confinamento pode aí aumentar aí até 7% esse ano, segundo nossas estimativas. Então, para o produtor, a hora é de aproveitar essa redução de custos. Ou ele pode esperar que esses preços tendem a continuar baixos, ele pode ter algum ponto aí que ele deva ter atenção, tomar um pouco mais de cuidado. O que tende a limitar na cadeia suína essa expansão da produção é a deterioração do fluxo financeiro do ano passado, né? Como eu já disse, o grão estava muito caro o ano passado, o Brasil ainda sofreu com as barreiras
comerciais, fitossanitárias, impostas por diversos países, em especial a Rússia, que antes era nosso maior consumidor. Então, no ano passado, a carne ficou represada no mercado doméstico a um preço aquém do esperado pelos pecuaristas. Então, uma cadeia que vem se recuperando com o tempo, né? A tendência é que os integrados se beneficiem primeiro e os independentes levem um pouco mais de tempo para se recuperar. Mas, esse ano, com as robustas aquisições de novo da Rússia, a Rússia voltou a comprar do Brasil, a manutenção das aquisições da China, principalmente esse ano que sofre com a febre suína africana, tendem a deixar o cenário ainda mais favorável para o produtor. Então, certamente vai haver uma resposta da demanda externa e interna por carnes e os insumos estão num nível baixo em relação aos últimos anos. Então, esse é o cenário adequado para a expansão tanto do setor suíno quanto do setor frangos. E de corte? E da bovinocultura também. Para quem se preparou, para quem está atento ao mercado, esse é um ano de oportunidade. Para quem não sofre com restrições orçamentárias, essa é a oportunidade aí para ter de volta boas margens aí de produção.